Efésios capítulo 6. Vamos ler, por enquanto, dos versículos 10 a 12. Estou iniciando uma série agora de mensagens a partir desta passagem para falar sobre a nossa guerra espiritual. Aquilo que nesta passagem é descrito como a nossa luta, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, nós temos aqui, meus irmãos, a descrição de uma batalha, de uma luta, na verdade. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 12, diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades. A palavra luta descreve um combate corporal. Uma luta corpo a corpo, um a um, pessoa a pessoa. Mostrando com isso que é, de fato, uma luta árdua, uma luta contínua, extremamente perigosa e mortal. Por isso, esse é um assunto que não pode ser olvidado, não pode ser deixado de lado, mas ele precisa ser compreendido à luz daquilo que a Escritura nos ensina. Há duas posições que sempre devem ser evitadas quando nós falamos sobre este assunto que diz respeito ao nosso combate espiritual, nossa guerra espiritual, especialmente aos inimigos que nós precisamos enfrentar, que é justamente ou a postura de superestimar a posição, a força do inimigo, ou então a postura oposta, contrária, que é de subestimar a força, o poder, o desafio que nós precisamos enfrentar dos nossos inimigos espirituais. Eu quero ler com os irmãos duas passagens bíblicas que refletem muito bem essas duas posturas extremas que não devem ser jamais adotadas por nós. A primeira está lá em Apocalipse capítulo 2. Veja comigo Apocalipse capítulo 2, no versículo 24. O apóstolo Paulo está escrevendo, ou melhor, o apóstolo João está escrevendo aos crentes da cidade de Tiatira, fazendo a eles uma dura repreensão, porque no meio deles algumas pessoas estão mergulhadas demais nos aspectos místicos, sobrenaturais, digamos assim, da fé, ao ponto de, como ele vai dizer no versículo 24, aquelas pessoas estarem mais interessadas nas coisas do diabo do que nas coisas de Deus. Ele usa a seguinte declaração no versículo 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, olha essa expressão, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, na igreja de Tiatira, aparentemente aqui, havia um movimento muito forte que buscava compreender as coisas profundas de Satanás. Talvez, então aqui uma postura mística, uma postura que tentava descobrir os mistérios da atuação deste ser, deste inimigo chamado Satanás. Nós não temos como reconstruir exatamente quais eram as pregações ou quais eram as práticas misteriosas que eram realizadas lá na igreja de Tiatira, mas nós já percebemos aqui que o apóstolo João está mostrando que isso não é boa coisa. Ou seja, nós não temos que conhecer as coisas profundas de Satanás. Nós não temos que tentar identificar, nos tornarmos especialistas, digamos assim, em Satanás e nos aspectos relacionados aos espíritos malignos. Nós não podemos ir além daquilo que a Bíblia fala.
além daquilo que a Bíblia revela. Antigamente, não tão antigamente assim, havia uma prática nas igrejas evangélicas de chamar, ex-pais de santo, ex-mães de santo, não sei o quê, para trazer relatos sobre experiências antigas, como é que eles invocavam os demônios, como é que os demônios falavam, agiam e tal. Este não é o caminho. Ou seja, nós não podemos confiar que aquilo que o diabo diz a respeito de si mesmo seja verdade. Por uma razão muito simples, Ele é quem? O pai da mentira. Então, não é fonte confiável querer saber a verdade a partir daquilo que o próprio diabo diz. A nossa posição é estudar aquilo que a Bíblia diz. Então, nunca é bom negócio para nós entrevistarmos o diabo e queremos dizer, fala aí, o que você faz, o que você não faz e tal. Não é esse o caminho, porque estaremos falando com o pai da mentira. Então, nós temos que analisar o que a Bíblia fala a respeito destes seres malignos espirituais e tão somente isso. Entendendo que a Bíblia não fala muito, não fala tudo o que nós gostaríamos. Mas ela fala o suficiente, o necessário, e é isso que nós precisamos analisar. Então, quer dizer, a primeira postura equivocada é justamente maximizar, dar importância exagerada, superestimar os inimigos espirituais, o que eles podem fazer, e viver uma vida completamente focada nesta busca em querer descobrir essas coisas. Isso não é verdadeira espiritualidade, isso não é prática cristã saudável. Mas o outro extremo, muitas vezes também muito praticado, também é extremamente prejudicial à fé cristã, à verdadeira saúde espiritual. E eu quero ilustrar isso lendo outra passagem bíblica que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está falando sobre a importância de os irmãos perdoarem uns aos outros, ele mesmo de perdoar aqueles que o ofenderam, e ele argumenta que deve fazer isso por uma razão muito simples, que está aqui no versículo 11, ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, você vê aqui uma preocupação do apóstolo Paulo de não ser enganado pelo diabo, de não ser enganado, ludibriado por Satanás, através de uma atitude de ignorá-lo, de fazer de conta que ele não existe, de fazer de conta que ele não pode fazer nada. Isso também é tão perigoso quanto o envolvimento maciço, quanto o envolvimento exagerado nas coisas, em relação às coisas profundas de Satanás. Então, nós não precisamos, não devemos ter qualquer uma dessas duas posições. Ou exagerar, querer conhecer as coisas profundas do maligno, mas também não podemos ignorar que ele tem desígnios. Desígnios aqui, a ideia é justamente de intenções perversas. Intenções malignas sobre cada pessoa, a respeito de cada cristão e da igreja como um todo também. Por isso que ele descreve a luta em termos pessoais, mas é claro que nós somos um exército. Então há ataques maciços à igreja e também há ataques individuais aos crentes. Ninguém está fora desta guerra. Ninguém está fora desta batalha. A única questão é entender de que lado se está. Porque ou uma pessoa está do lado dos exércitos malignos, ou está com Jesus. O próprio Cristo dizia: quem não está comigo, está contra mim. Efetivamente, contra mim. Na passagem em que o apóstolo Paulo descreve a nossa luta, ele descreve os inimigos. Ele descreve uma certa ordem com a qual esses inimigos
se apresentam e lutam. Então vamos voltar outra vez a Efésios capítulo 6. No versículo 11, ele menciona o chefe dos inimigos. E no versículo 12, ele descreve classes, categorias desses inimigos. Veja, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, estou lendo Efésios 6, verso 11, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui está o inimigo mor, aqui está o chefe, o diabo. Depois, ele descreve os demais, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Hoje, nós vamos gastar tempo, hoje e aqui em alguns próximos estudos ainda, para falar sobre o primeiro mencionado aqui no versículo 11, que é justamente o diabo. Entender o ensino bíblico a respeito deste ser, de onde ele veio, quem ele é, por que ele fez o que fez, ou faz o que faz. Qual é o seu poder? O que ele pode realmente fazer contra o povo de Deus? Então, a minha metodologia vai ser inicialmente abordar no Antigo Testamento, analisar no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Porque eu entendo que a revelação bíblica é progressiva. Ou seja, Deus não revelou tudo de uma única vez a respeito de si mesmo ou dos inimigos dele em um momento específico, mas ele fez isso progressivamente. Então, há uma revelação que vai perpassando todas as páginas das Escrituras até chegar ao fim. E é só quando nós consideramos, então, toda essa progressividade da revelação, é que nós temos o quadro completo a respeito de todas as doutrinas bíblicas e também a respeito da pessoa aqui, do ser caído, chamado diabo ou Satanás. Portanto, nós vamos seguir esse cronograma analisando ao longo de toda a Escritura. E precisamos, portanto, voltar ao primeiro texto bíblico que o menciona. Indiretamente, mas o menciona, que é Gênesis 3. Vamos, portanto, meus irmãos, analisar agora a passagem de Gênesis capítulo 3. Evidentemente, trata-se de uma das passagens mais conhecidas da igreja cristã em todos os tempos, mas o nosso objetivo hoje aqui não será tanto olhar para aquele aspecto da queda em si, da participação do homem, do pecado, mas sim, justamente, a atuação maligna, como se apresenta e como age aquele que é o chefe, o príncipe do mal, o chefe de todos os demônios, o grande inimigo da igreja, do povo de Deus, o grande inimigo de Deus. O capítulo 3 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, inicialmente até aqui, essa é a primeira aparição de Satanás na Bíblia, na história humana, digamos assim. Porque nós sabemos que trata-se aqui de Satanás e não apenas de uma mera serpente, de uma mera cobra que talvez falasse e andasse em pé, como geralmente se imagina e se desenha em algumas ilustrações antigas. Porque nós temos o Novo Testamento confirmando, apontando explicitamente para essa serpente como sendo Satanás. Isso está lá em Apocalipse 12, 9, Capítulo 12, versículo 9, quando ele diz: foi expulso do céu,
a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Foi atirado da terra, os seus anjos, enfim. Então, há uma identificação precisa, explícita da Escritura com esse personagem, essa figura aqui de Gênesis 3, como sendo a serpente, e Satanás. O que, então, deve nos levar a pensar que essa serpente de Gênesis 3 é isso mesmo, uma figura representativa deste ser maligno, esse ser espiritual perverso, que é, então, denominado posteriormente como Satanás. Aqui ainda não tem esse nome. Deus não o chama por esse título. Na verdade, Satanás, Diabo, são títulos, não são nomes, tecnicamente falando. São termos até um pouco assustadores, que as pessoas não gostam de usar, e também não tem nenhuma vantagem em usar quando não é necessário, né? Mas o significado deles até que não é tão assustador, né? Porque Satanás quer dizer adversário, opositor, adversário, aquele que se opõe, aquele que enfrenta, né? Essa é a ideia de adversário, Satanás. E diabo, porque Satanás é um termo hebraico. Diabo é um termo grego, ele significa acusador, aquele que acusa, aquele que fala mal dos outros. Esse é o sentido, aquele que aponta os pecados dos outros. Esse é o significado da palavra diabo, né? Diabolos. Por isso, às vezes, bem que dava para chamar alguns irmãos com esse título, mas não faça isso, porque não é uma atitude cristã, né? Até porque talvez você esteja sendo isso ao falar isso, né? O acusador, aquele que aponta os defeitos, aquele que acusa diante de Deus os pecados dos irmãos. Portanto, aqui nós temos a primeira aparição bíblica deste ser maligno, perverso, e ele, então, se utiliza dessa figura da serpente. Agora veja os termos discretos que são empregados a ele inicialmente, no versículo 1. Mas a serpente mais sagaz. Esse é o único título aqui, o único adjetivo, né? A única descrição que a Bíblia dá, sagaz. Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, ele se apresenta aqui como a criatura mais sagaz. Sagaz quer dizer o quê? Dá a ideia do quê? Dá a ideia de alguém muito inteligente, por um lado. Extremamente perspicaz. Alguém atento aos detalhes. Alguém que consegue fazer uma leitura completa, digamos assim, da realidade, porém, vai utilizar isso para benefício próprio. Vai utilizar isso para tentar enganar as outras pessoas, enganar os outros. É exatamente o que Satanás vai fazer aqui em relação a Eva e em relação a o seu marido, Adão. Então, observe que nesta primeira aparição bíblica de Satanás, ele ainda não assumiu o que ele já era. Ele tem uma aparição discreta. Ele ainda não é aquele dragão furioso que o Apocalipse 12 vai descrever. Mas ele ainda é um ser que age com discrição, que age com tato, digamos assim, porém com intenções perversas, com intenções claramente destruidoras. Observe então o agir calmo, equilibrado, levando aos poucos a mulher a duvidar de Deus. Observe a pergunta que ele faz. Disse a mulher, ainda no versículo 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Veja, ele não chega de cara, contrariando Deus, acusando Deus de alguma coisa. Ele não chega de cara impondo a sua opinião, mas ele
pergunta, ele leva a mulher a pensar a respeito. Ele diz, foi assim que Deus disse, você que ouviu, você que estava lá, junto com o seu esposo, e aí Deus falou aquelas coisas todas sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi isso mesmo, eu ouvi errado, né? Foi isso mesmo que Deus disse, ou eu ouvi errado o que Deus falou? Deus disse que vocês não podem comer de nada do que está aqui, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, ele claramente está aqui exagerando uma ordem divina, né? Porque é óbvio que Deus não disse isso. Aliás, Deus disse, podem comer de todas, menos essa. Então ele vem e diz, então, vocês não podem nada. Vocês são as criaturas mais infelizes desse jardim, porque estão aqui no meio de todas essas coisas maravilhosas, e esse estranho Deus, falou para vocês não podem fazer coisa nenhuma. Olha, a tática deu certo. Ela funcionou. Por quê? Porque levou justamente a mulher a também exagerar no que Deus disse. Observe a resposta do versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então ela foi em defesa de Deus, né? Muito bem intencionada. Não, peraí, Deus não falou isso não. Ele disse que nós podemos comer das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que era aquela do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quer dizer, o que é que a mulher aqui relata como verdade, mas em que ponto ela também exagera, né, naquilo que não foi dito? Claro, está certo, Deus disse, pode comer de todas as árvores, menos daquela que está no meio do jardim, que é a do conhecimento do bem e do mal, não coma para que não morrais. Mas ela também exagera, ela fala, nem tocar nele. Então, deu certo, né? Esse negócio de exagerar as coisas, esse negócio de radicalizar as coisas, funcionou. Pegou. Ela também vai para esse ponto e coloca a ordem de Deus mais difícil, mais complicada do que de fato era. Percebendo que a isca havia sido mordida, então a serpente vai, Satanás vai direto ao ponto. Que é o que está no versículo 4. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Agora, ela tem uma postura dogmática. Até então, foi uma postura dialogal. O que você acha? É assim mesmo? Mas se fosse assim, quando percebe que consegue ter também a mulher mais do seu lado, então chega de diálogo, vamos para a decisão, para o dogmaticismo, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, continua a serpente, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, aquilo que Satanás havia sugerido à mulher na primeira declaração, agora ele confirma na última. Ele diz na primeira declaração, esse Deus é estranho, não é não? Colocou vocês aqui no meio desse jardim belíssimo, maravilhoso, com todas essas coisas boas, e não deixa vocês fazer nada? Então, é um Deus esquisito, um Deus que está querendo privar vocês de algo bom para vocês. Como a mulher reagiu exageradamente, falou, não é bem assim não, pode sim, mas não posso nem tocar naquela árvore. Eu disse, então você chegou ao ponto, é isso mesmo, vocês não vão morrer. Deus mentiu para vocês, porque Deus está escondendo algo muito bom que vocês poderiam desfrutar. Vocês poderiam ser igual Ele, igual como Ele é, conhecedores do bem e do mal. Parênteses, quando fala que Deus é o conhecedor do bem e do mal, por mais que isso esteja aqui na boca da serpente, mas depois Deus confirma isso também, não significa conhecedor prático. Deus conhece o bem e o mal no caso aqui especificamente, porque Ele conhece todas as coisas, porque é um ser onisciente.
Mas não é um conhecimento de quem fez, de quem realizou. Isso, Adão e Eva seriam. Porque eles teriam então conhecido bem, sendo criados assim, e em sequência, realizado, cometido o mal de forma prática, como pecado. Então o que nós temos é a sua clara intenção de denegrir a Deus. Deus tem culpa. Deus é o verdadeiro culpado da situação de vocês. Isso é que é, na verdade, ateísmo, sabe? É transferir a culpa da sua própria existência perversa, maligna, decaída, para Deus. Veja como isso vai pegar no ser humano, Adão, logo depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus vai chegar para ele e vai perguntar para ele: o que você fez? Ele vai dizer exatamente o quê? A mulher que tu me deste por esposa, me deu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu comi. Então, ele vai transferir a culpa. A culpa é dela. Mas, em última instância, ele está querendo culpar quem? Quem deu a esposa? A mulher que tu me deste por esposa. Então, em última instância, a culpa é de Deus. Satanás conseguiu imprimir, tanto no homem quanto na mulher, seus próprios sentimentos perversos. A sua própria rebelião contra Deus. Por isso que Deus vai agir de uma forma tão enérgica em relação a o que foi realizado. E aí nós precisamos ler o que está em sequência nos versículos 14 e 15, quando Deus, então, se pronuncia a respeito do que a serpente fez. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos então a ação divina, ou a reação divina ao agir maligno. É uma ação, um pronto agir de Deus. Ele imediatamente age, interfere, se pronuncia a respeito dessas coisas. Isso é importante para nós, porque nós entendemos justamente qual é o tratamento que Deus tem dado a Satanás desde o começo e que implicações isso tem para o que ele é, o que ele pode fazer. Ainda que essas coisas sejam extremamente introdutórias ainda. Nós precisaremos do restante da Bíblia para poder compreender o desenvolvimento desses aspectos, esses tópicos. Mas observe que, em primeiro lugar, Deus amaldiçoa Satanás. Amaldiçoa a serpente na pessoa da serpente, amaldiçoando então Satanás, Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Portanto, é a primeira criatura explicitamente amaldiçoada por Deus. Deus profere uma maldição sobre esse ser. É interessante que Deus não vai proferir diretamente uma maldição depois sobre o ser humano. O ser humano será alvo das implicações da maldição. Mas a maldição aqui está direta sobre a pessoa de Satanás. E depois ele vai dizer também: maldita é a terra, por tua causa. Amaldiçoando o mundo, a criação, por causa do homem. Mostrando aqui já o seu amor incondicional pelo ser humano. Por aqueles que ele ama e que ele escolheu. Satanás, então, é a primeira criatura
explicitamente amaldiçoada por Deus. O que isso significa? Significa a irreversibilidade do seu estado, da sua situação. Não há redenção para o diabo. Não há possibilidade de que ele seja realocado ao seu lugar anterior de um ser com moralidade perfeita. Deus não oferece salvação aos anjos caídos. A salvação é dada apenas ao povo, aos homens, à igreja, né, que recebe esse grande benefício. Os seres espirituais, uma vez tendo decaído do seu estado de glória, do seu estado de perfeição, não há como eles serem reconduzidos ao estado de perfeição. Só se pode esperar o que deles? Um aprofundamento no seu estado de queda. Um avançar no seu estado de perdição. Isso parece ficar claro pelas próximas declarações que Deus faz. Ele diz: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Observe aqui, né, a declaração irreversível. Todos os dias da tua existência. E estamos falando de um ser eterno. Um ser que não passa pela morte física como nós, seres humanos. Portanto, cabe a ele, esse ser que caiu, que foi um instrumento também da queda do ser humano, rastejar e comer pó todos os dias da sua existência. Essa ideia de rastejar é a ideia de ser rebaixado, de ser diminuído, de perder seu status. Em outras passagens da Bíblia, como nós veremos nos próximos estudos, né, há uma descrição deste ser como alguém glorioso, como alguém imponente, importante nos planos celestes, mas que se torna então um rebaixado. Isso aqui ainda não é uma condição física, mas é uma condição espiritual. Ele não está descrevendo aqui que Satanás já foi expulso do céu. Aliás, os termos são futuros. Rastejarás. Ele está falando de algo também para o futuro, né? E comerás pó. Então, uma continuidade disso ao longo de toda a história. Há um momento na história em que Satanás cai espacialmente, digamos assim, cai do céu. Mas ainda não é esse aqui o momento. Aqui ele cai moralmente falando. Ele cai da sua posição como alguém bom, como alguém respeitável nos céus e passa a ser alguém irreconhecível sob todos esses aspectos. Mas então vem a parte maior, né? O momento máximo aí em que Deus mostra o seu tratamento. Como ele trata deste ser, dessa criatura. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti. Está falando com Satanás, com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Eva. Entre a tua descendência, você, Satanás, e a sua descendência, e o descendente dela, o seu descendente. E aí, essa relação de dupla morte. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher, e tu, Satanás, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, inicialmente observe aqui o estabelecimento de uma inimizade. Porém, inimizade. Basicamente isso que Paulo está falando aos Efésios. A nossa luta não é contra o sangue, a carne, mas contra os principados, as potestades. Essa inimizade, essa luta, foi o próprio Deus quem estabeleceu. Se origina no próprio Deus. E em primeiro lugar, deve ser dito aqui, né, até meio paradoxalmente, que isso foi uma ótima coisa. Isso foi uma excelente coisa que Deus estabeleceu.
Por mais que essa luta, essa inimizade seja algo difícil, sangrento, né, violento, mas pior seria se Deus dissesse: vocês vão ser amigos. Vocês vão se relacionar perfeitamente. Porque isso significaria o quê? Que Deus estaria entregando os seres humanos, entregando, né, a mulher e os seus descendentes aos braços de Satanás, para que ele fizesse o que quisesse. Mas quando Deus coloca inimizade, ele diz: essa luta vai ser perene, perpétua, terrível, mas ela terá um fim. E o fim aqui é descrito como o momento máximo entre um descendente da mulher e o próprio Satanás, em que há uma dupla morte. Ele diz: quando o descendente da mulher ferir a sua cabeça, e quando você ferir o calcanhar dele, né? Nós sabemos que isso aqui é reconhecido como o primeiro evangelho, né? Os teólogos chamam o proto-evangelho, o primeiro momento em que o evangelho foi anunciado, ainda através de figuras, ainda de uma forma bastante simbólica, né? Mas com o restante da Bíblia nós conseguimos entender a passagem. É uma descrição da cruz, é uma descrição da crucificação. Quando então Satanás, de fato, picou o calcanhar do Filho de Deus. Porque a picada de uma serpente é letal, não importa onde. No calcanhar, isso é um ferimento mortal, por parte de uma serpente, né, com todo o seu poder destrutivo, com todo o seu veneno. O que Satanás faz, de fato, é matar Jesus, se utilizando dos instrumentos humanos, de Judas Iscariotes, que foi lá, o vendeu, o traiu, se utilizando dos falsos religiosos, que testemunham falso, que acusam Jesus de crimes, de pecados que ele não fez, se utilizando da máquina romana de execução, do julgamento, de Pilatos que lava as mãos, utilizando de todos os aspectos relacionados àquele julgamento e morte de Jesus. Ele picou o calcanhar do descendente. Mas como Satanás não é, nem nunca foi, nem nunca será onisciente, porque isso só Deus é, ele não podia ver, ele não conseguiria saber que isso simultaneamente significaria a sua própria morte. Então, quando ele pica o calcanhar do descendente, ele não consegue entender, não consegue ver, só vai perceber depois, pelos resultados, pelos efeitos, que a sua cabeça também foi esmagada. Como Deus havia dito desde o início, na sua soberania e nos seus planos perfeitos e imutáveis. Em que sentido a cabeça é esmagada? Em que sentido há essa morte de Satanás na cruz? É claro que não se trata de uma morte física, porque nós nem temos aqui um ser físico para morrer. Mas se trata de o cumprimento desta promessa divina de que ele seria rebaixado, de que ele rastejaria, de que ele comeria pó. Esse é o cumprimento máximo dessa promessa, dessa profecia, quando Deus quebrou o grande poder do maligno, que era o poder de acusar, de acusação. Como nós veremos mais para frente em outros momentos. O que podemos concluir até agora dessas considerações? Nós já sabemos muitas coisas a respeito desse grande inimigo do povo de Deus. Seu modo de agir, né? Ele não é, muitas vezes, esse ser enfurecido, né? Que é como um grande monstro, uma criatura feia, perversa, mas nós vemos aqui sagacidade. Nós vemos aqui até uma certa gentileza em algum momento. Nós vemos aqui argumentos, uma maneira de ir convencendo aos poucos as pessoas para fazerem aquilo que ele quer. Vemos também, né, uma postura dogmática quando ele está com a faca e o queijo na mão, digamos assim, uma postura dogmática de impor sua vontade, de impor sua palavra, de se opor a Deus. E aí nós percebemos qual é o seu grande objetivo.
O grande objetivo dele é atingir Deus. Esse é seu grande objetivo. E ele tenta fazer isso através dos homens. Por quê? Porque ele próprio não pode atingir Deus diretamente. Mas se ele puder levar os homens, os seres humanos que Deus tanto ama, que Deus criou para a sua glória, a se rebelarem, a blasfemarem, essa é a sua grande vitória. Esse é seu grande intento. É por isso também que ele usa os instrumentos humanos para crucificar Jesus. Ele é o Filho de Deus. Então vamos mostrar, né? Vou levar o ser humano a mostrar para Deus o que ele pensa de Deus. Pendura numa cruz. Crucificam. É sempre sua intenção desde o início essa. É ser ofensivo a Deus através dos homens. Através dos seres humanos. Ele conseguiu muito sucesso com isso, mas ao mesmo tempo também sua maior derrota. Onde ele mesmo se enganou, né? Se deixou enganar por suas próprias cobiças. O que mais nós aprendemos a respeito de Satanás, do que ele é, do que ele pode fazer? Aprendemos que Deus é maior do que ele. Claro, incomparável. Tão grande, tão incomparável, que esse Deus pode usar esse ser maligno, perverso, para cumprir planos gloriosos, maiores, como trazer Jesus ao mundo, como consumar a redenção através do sangue lá na cruz. Então, mesmo não querendo ser, ele é um instrumento de Deus. Mesmo lutando contra isso, mesmo sendo um rebelde, um caído, mas ele não pode escapar da grande e poderosa mão de Deus, que pode usá-lo para fazer coisas grandiosas e ao mesmo tempo esmagá-lo com o seu poder, com a sua grandeza e com a sua santidade. E também aprendemos que Deus já impôs sobre ele grandes restrições. Caso contrário, ele faria coisas muito piores do que já faz, mas Deus o tem restringido. Mas ainda não sabemos exatamente quem ele é, de onde veio e por que exatamente fez o que fez. Isso nós estudaremos no próximo estudo que nós teremos. Vamos agora orar ao Senhor e pedir a Deus sempre proteção contra os ataques malignos. Que é exatamente isso que Paulo nos manda fazer na carta aos Efésios, capítulo 6. Curvemos nossas frontes. Santo e eterno Deus, Tu és o Todo-Poderoso, o Soberano. Ao estudarmos esses assuntos, nós queremos ter todo o equilíbrio da Tua Palavra. Não queremos conhecer coisas que a Tua Palavra não revele para nós. Mas também não queremos não conhecer as coisas que a Tua Palavra fala. E assim, Senhor, nós queremos, acima de tudo, glorificar o Teu nome, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua soberania. E nisso também confiamos que temos a Tua proteção, o livramento das mãos ardilosas, dos ataques perversos, das intenções malignas que são direcionadas contra nós. Mas que por causa da cruz de Jesus e por causa da vitória da ressurreição, nós desfrutamos a segurança eterna da nossa salvação. E é nela que nós nos amparamos e confiamos. E aproveitamos também para Te bendizer e para Te louvar por tudo isso. Continue a nos ensinar através da Tua Palavra, porque só nela nós confiamos, só nela nós acreditamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, senhores.